Olá, paz, que Deus te abençoe poderosamente. Estamos aqui hoje para mais uma oração, né? E hoje, dia 10 de abril de 2021, tá eu, a missionária, minha esposa, né? A mulher da minha vida, minha amada, nós estamos aqui para orar por todos vocês. A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para orar juntos, o nosso compromisso de todos os dias, orar pela sua vida. Eu tenho certeza, como todos esses dias, que Deus tem preparado algo grande, novo, sobrenatural para fazer na sua vida. É isso aí, a pergunta que eu sempre faço: como que o senhor está, minha irmã, meu irmão? Tá tudo bem? Se não está bem, você pode ter certeza que tudo vai ficar bem, tá bom? Tudo vai ficar bem, minha irmã. Sabe por que eu digo para você que tudo vai ficar bem? Porque é Deus quem está na frente. Quando Deus está na frente, Ele está no controle, é Ele quem decide quem faz. Pastor, é Ele quem decide sobre o seu casamento, é Ele quem decide sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. É Ele quem decide sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, minha irmã. Você vê que a Bíblia relata que quando Jesus ele chegou ali na casa de Lázaro, as pessoas diziam que a filha de Lázaro estava morta, mas Jesus disse que ela não estava morta, ela estava apenas dormindo. O que isso quer dizer, pastor? Sabe o que isso quer dizer, minha irmã, meu irmão? O que quer dizer que não é como as pessoas pensam e nem como as pessoas falam. Não, pastor, não. É como Jesus fala. Talvez você que me assiste nesse momento, nos assiste nesse momento, nessa noite de sábado, você já ouviu muitas vozes, muitas pessoas dizendo que para você que você nunca ia vencer, disseram para você que você nunca ia ser feliz, disseram para você que você nunca ia realizar os seus sonhos. Talvez o seu companheiro, a sua companheira saiu de casa. É uma notícia ruim que chegou por esses dias até os seus ouvidos, até você. Coisas ruins têm acontecido para te deixar para baixo, para te entristecer. Você tem sido humilhada, motivo de escárnio, motivo de humilhação. É ou não é verdade? E tem pessoas que dizem para você esquecer, para você abandonar os seus sonhos, abandonar os seus projetos. Tem pessoas que dizem para você que não adianta você lutar, não adianta. É ou não é verdade? Mas minha irmã, meu irmão, não é o que as pessoas dizem, não é o que as pessoas pensam, é o que Deus diz, é o que Deus fala. Todos estavam dizendo que a filha de Jairo, ela estava morta, mas Jesus disse: não temas, ela não está morta, ela apenas dorme. E nós queremos fazer uma oração. Queremos fazer uma oração por você que diz assim: pastor, eu estou triste. Eu tenho andado muito desanimado, por causa, pastor, que um problema na saúde que eu tenho enfrentado, um problema na família, um problema no casamento. Eu ando triste, pastor, ando para baixo, meio cabisbaixo, devido a um problema na família, devido a um problema, sabe, no meu trabalho, na minha empresa. É muita humilhação, é muita perseguição. E às vezes, pastor, eu acho que eu não vou conseguir. Às vezes eu acho que eu não vou conseguir chegar lá. Tem hora que bate um desânimo. Tem hora, pastor, que bate um desespero. Eu entendo você, minha irmã. Eu entendo você. Hoje a missionária ela está aqui comigo e ela lembra. Nós também já passamos por isso. Nós já passamos por vários ventos contrários. Já passamos por várias situações. Há pessoas, nós temos 19 anos de casado e muito bem casado. Pastor, Você vê que nós temos uma filha linda, né? Minha filha Melissa, de 14 anos, fez 14 anos esses dias. Você vê que muitas pessoas olham pra gente, vê a gente hoje assim unido, feliz, mas não sabem os ventos contrários que a gente já passou. Não sabe as perseguições, não sabe as injúrias que a gente já passou, as injustiças. Mas hoje nós estamos aqui firme e forte. E quando a gente diz para você crer, acreditar, não desistir, perseverar, minha irmã, meu irmão, é porque não é algo que a gente leu num livro, não é algo que a gente viu na internet, não é uma mensagem de coach que está dizendo para você não desistir dos seus sonhos, não é uma mensagem de um coach, de um especialista, cheio de palavras formadas, não é isso, não. Nós tivemos experiências e temos tido experiências com Deus, por isso que hoje a gente está aqui. E essa experiência, essa força, essa vitória que Deus, essas bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida, o mesmo Ele vai fazer na sua vida. Tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão? Permaneça firme nesse propósito. Permaneça firme nessa campanha, porque o nosso Deus, Ele não falha. O nosso Deus, Ele não erra. O nosso Deus, Ele é poderoso. Tá bom? Talvez você que me assiste nesse momento, você tá triste.
Tem hora que eu fico lendo os pedidos, eu leio, a gente lê, né, no Facebook, a gente lê aqui nos comentários do YouTube, as mesmas pessoas sempre pedindo, pode pedir, os mesmos pedidos, pede mesmo, pede pela saúde, pode, pastor, pede pelo casamento, pode pedir pela sua saúde, pode pedir pela sua vida econômica, pastor. Eu não aguento mais, pastor, trabalhar para os outros, uma humilhação danada. Eu não aguento mais morar de aluguel, morar de favor. Eu quero minha casa, pastor. Deus vai dar condição para a senhora, minha irmã, para você ter a sua casa própria. Deus vai te curar. Deus está te curando nesse momento. Você pode ter certeza. Eu não sei qual é a enfermidade, o que o médico disse. Eu não sei o que a medicina diz para você. Mas uma coisa eu digo, minha irmã. A última palavra, ela vem de Deus. Não é o que as pessoas pensam ou falam. Não, é o que Deus fala. É o que Deus determina. Diziam para Jairo, sua filha está morta. Jesus, não, fique em paz, não temas. Sua filha está apenas dormindo. Talvez disseram para você que não tem mais jeito para o seu casamento. Disseram para você que não tem mais jeito para sua família. Não tem jeito mais para sua vida econômica. Talvez disseram para você, devido à sua idade, você não vai ser ninguém. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Minha irmã, meu irmão, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, que você tem vivenciado. Por isso que eu convido a você a orar comigo agora. Porque você pode ter certeza que o Deus Todo-Poderoso, você já está no seu quarto? Entra no seu quarto e fecha a porta. Porque o Deus Todo-Poderoso, que te ouve em recompensa, te ouve em secreto, Ele também vai te recompensar em secreto. Tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. É momento de oração. Vamos falar com Deus. A missionária vai fazer essa oração. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai. Meu Deus, neste momento, meu Pai, não estamos sozinhos. Estamos aqui, meu Pai, juntos, meu Pai, com uma multidão, meu Pai, de pessoas. Pessoas estas, meu Pai, que todos os dias têm orado conosco, meu Pai, têm enviado seus pedidos, têm colocado aqui nos comentários, meu Pai, os seus nomes. Meu Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, meu Pai. E onde quer que esta pessoa, meu Pai, neste momento, ela ouve, meu Pai, esta oração, seja no quarto, no seu carro, em casa, no serviço, eu te peço que neste momento, meu Pai, o Senhor venha de pronto, meu Pai, ouvir o clamor, o pedido, a oração, a dor, meu Pai, desta alma, desta mãe, meu Pai, que pede pelos filhos, dessa esposa, meu Pai, deste marido que pede pela sua família. Ó Deus, são tantos pedidos, mas nós cremos no Deus de Lázaro, meu Pai, aquele Jesus que chegou naquele momento, quando todos diziam que ele estava morto, que já não adiantava mais nada, que ele estava até cheirando mal, mas o Senhor Jesus chegou ali na hora certa, naquele momento, e disse: creia somente, ele não está morto. E ele disse: Lázaro, vem para fora. Então, neste momento, o Senhor Jesus, ele dá vida ao teu milagre, ele te chama. Você mesmo que está triste aí do outro lado, que está em lágrimas, que está chorando com o resultado do exame, que está aí triste porque se sente sozinha neste sábado, porque você está triste porque estão tantos problemas, tantas lutas que você tem enfrentado, mas neste momento o Senhor Jesus te chama pelo nome e ele manda te dizer: sai para fora, creia, o teu milagre, ele toma forma, ele toma vida nesta hora, e o meu Deus, ele te cura neste momento. Aleluia. Receba cura, receba libertação, receba paz, receba vida que existe através do poder da fé. Então creia, lança fora toda voz da dúvida, do medo, da incerteza, da insegurança, e creia que o nosso Deus, ele hoje, neste momento, ele responde à sua oração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós profetizamos e determinamos, meu Pai, porque o Senhor é Deus de milagre. É isso mesmo. Não importa o que disseram para ela, para ele, a última palavra ela vem do Senhor. E a tua palavra ela chega nessa vida.
Meu Pai, a tua palavra chega no casamento, chega na família, chega na saúde. A tua palavra chega na vida econômica, chega nos planos, nos sonhos, nos projetos dessa pessoa. Aonde a tua palavra chega, Pai, a mudança, a transformação de vida. Meu Deus, nós cremos e nós acreditamos. E você que crê, diga eu creio e tomo posse da minha vitória. Diga amém? Diga graças a Deus. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Creia. O milagre, ele acontece agora. Na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família. Tá bom? Não desista, permaneça firme. Pastor, essa mensagem tem me ajudado muito. Graças a Deus. Eu estava desanimado, sabe? Após essa mensagem, pastor, após as mensagens, eu tenho me sentido fortalecida. Fortalecido. Vamos levar vida, paz para aquelas pessoas que precisam. Eu gostaria que, se possível for, encaminhe essa mensagem no grupo da família, no WhatsApp, no grupo dos amigos, aí no seu WhatsApp para 2, 3 pessoas. Encaminhe essa mensagem para essas pessoas. Vamos levar vida, tá bom? Talvez você diz assim, pastor, é a primeira vez que eu ouvi essa mensagem. Eu estava precisando ouvir isso. Eu quero fazer essa campanha do quarto secreto. Como que eu faço essa campanha? Você vai entrar no link aqui, aqui embaixo no YouTube, no meu canal Pastor Maurílio Silvério. Quando você entrar no meu canal, você vai ver um botãozinho vermelho escrito assim, inscrever-se. Clica nesse botão vermelho e se inscreva. Do lado vai ter um sininho. Clica nesse sino, porque todos os dias, às 9 horas da noite, nós estaremos aqui orando, clamando, intercedendo por você, pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão? Não é o que as pessoas dizem, é o que Deus fala. E Deus disse, eu sou contigo, não temas. Seja forte e seja corajosa. Seja corajoso, tá bom? Pastor, eu creio nessa profecia, você crê? Então entra aqui agora, entra aqui nos comentários e escreva assim, eu tomo posse da minha bênção. A última palavra é a palavra de Deus. Escreve desse jeito, aqui nos comentários. Eu tomo posse da minha bênção. A última palavra é a palavra que vem de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus e a paz. Tchau.